observações e, acima de tudo, na prática do dia a dia, a fim de que a gente possa alcançar o objetivo que nos propusemos mais uma vez para essa oportunidade, essa encarnação presente. É interessante, a Estela leu aqui do Torres Pastorino, da gente limpar a mente, da gente pensar positivo, da gente gerar os bons pensamentos. E essa é a base do tema que a gente vai estar falando aqui hoje, que o tema é cadáveres. E tem tudo a ver com o que ela leu. É interessante que Jesus, após a passagem da mulher, da relação com a mulher adulta, em que Jesus, que podia, ele impoluto, puro, que podia, depois que todo mundo saiu e ele ficou sozinho com ela, podia não ser bom para ela, né? Colocar para ela como é que ela pôde fazer aquilo, que ela ia pagar, que ela ia sofrer, etc. Jesus simplesmente pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela, extremamente agradecida, porque ela estava prestes a ser apedrejada, ela nota que não tem mais ninguém, e Jesus fala: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não erres mais, né? E depois disso, Tiago, eles desceram para Jerusalém. Tiago, entrando com Jesus em Jerusalém, os outros apóstolos, Tiago percebe a quantidade, no sábado, de pessoas doentes, cegos, pessoas com hanseníase, pessoas com paralisia, pessoas com hemorroístas, com fluxo de sangue. E ele olha aquilo tudo e fala que tinha passado já na passagem da mulher adúltera, né? E Jesus não condenou ela. Ele pega, então, ele vê tudo isso em Jerusalém e fala: Senhor, por que Deus pune os seus filhos com doenças tão difíceis, com situações tão difíceis como esses nossos irmãos que estão passando? Jesus acabou de não condenar a mulher em erro, em desvio. E depois Tiago vê tanta gente com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, e Jesus não condenou. Será que Deus estava condenando o cego a nascer cego? O paralítico a ficar a ser paralítico, o canceriano com hanseníase, o idiotia, a hemorroísta com fluxo constante de sangue? Que pergunta interessante. Jesus responde, e aqui é interessante, ele fala: Tiago, nosso Pai é Pai de amor, e Ele nunca desceria do seu trono de amor para punir os seus próprios filhos. Mas aí a gente fica numa reflexão, lendo isso no livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier, no espírito Humberto Ramos, na lição Pecado, Punição. A gente fica a refletir isso então. Mas se Deus não pune, por que tudo isso? Por que toda essa situação? Por que todas as nossas dificuldades que nós estamos passando também? Testemunhos, logicamente, naturais do nosso nível de evolução e de aprendizado necessário. Eu sempre gosto de citar a frase do Emmanuel aqui, né? Nós estamos às voltas com os ensinamentos que a gente carece para o nosso melhor entendimento das leis de Deus. A gente está na família específica para a gente, de acordo com as nossas necessidades do nosso currículo. E Jesus fala então nessa questão, o questionamento de Tiago, que na obra de Deus, olha que coisa bonita e interessante. A doutrina espírita não nos faz, repetindo aqui, melhor do que ninguém por sermos espíritas. Mas nos dá uma responsabilidade maior e, com certeza, não única, mas abrangente. Nós não podemos, amanhã ou depois, no retorno na pátria espiritual, chamar de Deus, alegar que a gente não sabia. Alegar que a gente não sabia que tinha outra vida. Alegar que a gente não sabia que a gente nasceu não para pagar o que a gente fez de errado. Isso é lei do cidadão. Eu repito aqui, sempre eu trago a mais isso. Olho por olho, dente por dente, foi soterrado com a chegada de Jesus. Mas então, se foi soterrado, como é que vai ser feita a justiça? A própria justiça, Deus é justiça, mas acima de tudo, amor. Os meninos acabaram de cantar aqui que nada tem sentido se não for o amor. Na lição do Paulo Apóstolo, né? Da caridade, do amor e da esperança. Nada tem sentido a não ser através do amor. Mas a própria justiça de Deus, como é que vai ficar? Nós outros, as voltas com as nossas dificuldades, a gente pode pensar: eu estou pagando o que eu fiz de errado na outra vida.
E nessa vida agora eu não tenho o que fazer. É a lei de Deus, eu hei de pagar. Será? E eu vou pagar na mesma moeda, repetindo, isso é lei de Daniel. Por ordem dente por dente, foi sepultado quando Jesus nos ensinou até a amar, não na mesma infinidade de sentimento, os nossos inimigos, os nossos adversários. Jesus responde a Tiago, então, voltando à questão da pergunta de Tiago, fala: Tiago, na obra de Deus, cada filho de Deus tem uma parcela a contribuir. Isso é muito interessante, profundo e muito especial, não é único, mas nem atípico, mas profundo para a nossa vida, para cada um de nós, lá dentro da nossa casa, no trabalho, na casa espírita, na casa religiosa, onde que a gente estiver. Cada um de nós tem a oportunidade e nasce com a possibilidade, quase que o efeito da causa nossa de sermos filhos de Deus, criados por Ele, simples e ignorantes para alcançarmos a felicidade plena, o efeito dessa nossa criação, da gente participar da obra de Deus. Aí a gente fala: por que isso? Como? O que eu vou fazer na obra de Deus? O Chico Xavier fez muita coisa, Kardec fez, Emmanuel fez, São Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, o de Sacramento aqui, como é que chamava? Rica de Passaduque, e a gente lista mais um punhado. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, São Francisco de Assis, Santa Clara, e vai por aí afora. Eles fizeram, mas eu, será que se eu for convidado para participar do trabalho, do estudo na casa, e um dia alguém me convidar nessa casa para poder participar de dar passe, eu vou me sentir capaz de dar passe? Ou será que eu vou me arregimentar entre aqueles que está bom do jeito que está, eu não vou sair do meu quadrado, né, da casinha, né? Ou será que quando eu senti essa vontade, ou ninguém me chamar, mas eu senti essa vontade de fazer alguma coisa, a gente sente. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, em todas as áreas, inclusive na área espiritual. E quando a gente sente e é chamado para essa obra, é a nossa possibilidade de agir na obra de Deus. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para isso. Às vezes a nossa obra, a nossa participação na obra de Deus é participar do passe aqui numa casa religiosa, ou é participar da campanha do quilo, ou é participar do enxoval para gestante carente, ou é para fazer uma prece por alguém que está em dificuldade, independente até da religião. Para isso nós nascemos, porque como foi cantado pelos meninos aqui, e é a mensagem de Paulo Apóstolo, se não for o amor, nada vale. Não adianta eu distribuir minha riqueza, ou a riqueza mais rica, com todo mundo, com todos os carentes, se não tiver amor, nada disso vale. Então, porque a nossa essência é o amor. Nós temos no nosso DNA a nossa porção divina e celestial. É interessante isso, eu já brinco aqui até da nossa impressão digital, da íris, do nosso olho, que é única, que não nos leva à vaidade nem ao personalismo, mas que é como se fosse uma passagem se a gente estivesse passando numa linha de produção, não é porque seria sem graça. A linha de produção é carro, a linha de produção é copo, é jato, né? É tudo igual. Se a gente tivesse uma linha de produção, seria sem graça. Todo mundo ia ser azul ou vermelho, ou preto, ou marrom, ou cinza, né? Ia gostar da mesma coisa e não ia ter graça. Justamente a diversidade das cores, dos gostos, diversidade dos pensamentos, do entendimento e dos pontos de vista até. Isso é que emula a nossa motivação de conviver com as pessoas. Senão não é mais fácil. É melhor eu me afastar, que eu não complico com ninguém, não brigo com ninguém, não ofendo ninguém. Isso pode ser um pensamento até interessante, mas além de ser egoístico, não é inteligente. Porque eu só vou aprender na relação uns com os outros. Porque nós estamos numa situação mais ou menos semelhante, mas com diversidades de conquistas. O nosso objetivo é o mesmo, e vamos chegar nesse mesmo objetivo. Isso é fatal. E ninguém vai nos impedir disso, porque esse projeto, nós repetindo aqui, é de Deus. Nós participamos dele, nós concordamos com ele, nós assinamos embaixo. Não sei se com assinatura digital, lá em cima deve ser digital, mas nós assinamos embaixo e concordamos. E aceitamos aqui. Sabíamos do que a gente ia enfrentar aqui, não para pagar. Nós pedimos paciência. Como é que eu vou ter paciência? Convivendo com pessoas que não devem pensar assim. Nós pedimos a coragem de perdoar.
na outra oportunidade, a nossa falta de perdão é natural. Na outra, a gente teve como temos hoje ainda, orgulho e egoísmo. Então, a gente não estava aqui. Nós somos uma escola uma terra de provas e expiação. E todos nós temos orgulho e egoísmo. Porque isso é natural. O que não é natural é eu, a síndrome lá como é que chama? Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, você desse jeito. Não. Nós temos isso, mas a vida nos dá essa chance de ir modificando isso. Para isso nós nascemos. E para obrar na obra de Deus, para participar da obra de Deus, além de participar do passe, além de participar da campanha do Piro, além de participar do enxoval, além de participar de alguém te pedir uma opinião e você poder dar, além de participar de você receber uma ofensa, e dificilmente, se existe esse tamanho de palavra, mas de uma forma difícil eu não devolver, por entender que a pessoa que está talvez me ofendendo de uma forma, na realidade me dando a oportunidade de exercitar o perdão de uma forma mais ignorante, é como eu estava ontem. A vida vem me baldeando, a vida vem me modelando para que hoje eu entenda a pessoa que me ofende, ela está com problema. Mas eu também estou com problema. E nem por isso eu ofendo ninguém. Calma, né? Pode ser o problema dela. Pode ser até muito menor do que o meu. Mas eu já aprendi que a convivência minha com os outros é o meu carinho, está carimbando o meu passaporte para voltar para cá. Voltar para cá, eu vou voltar para cá, graças a Deus. Então eu vou para o planeta exilado como os capelinos. Os capelinos que tem na seu entendimento a perda do paraíso. O que é a perda do paraíso? Adão e Eva perderam o paraíso? Não, o paraíso é isso que a gente tem tudo aqui. E a pessoa que não se adequa, vai ser punida, não vai ser castigada, mas vai ter que ser adequada ao seu nível de educação espiritual, moral, lógico. A pessoa vai ser encaminhada para uma situação em que ela possa estar se adequando ao seu nível de evolução. E até tendo mais conhecimento, mais até inteligência, como aconteceu com os capelinos, poder ajudar um planeta mais inferior, com pessoas, irmãos nossos, filhos de Deus, igual a nós, mas no estágio inferior de evolução, poder ajudar a evolução deles. Nós vimos isso dos capelinos que vieram para cá. Quem são os capelinos? O Sol é capela. Esse Sol, da constelação do Cocheiro, tem um planeta que a época antes de 10 mil anos antes do Cristo, do nascimento do Cristo, tem um planeta que passou pelo que nós estamos passando agora, passando de provas e expiação para regeneração. E os espíritos, irmãos nossos, que não se adequaram à mudança de pensamento e de ação naquela época, não foram para o inferno eterno. Lógico, Deus é amor, não vai condenar seus filhos eternamente, vez que os criou simples e ignorantes como nós. Foram encaminhados para lá para poder ajudar um pouco, uma condição de evolução mais incipiente, mais primitiva, poder descobrir o fogo, né? Descobrir a roda e ajudar o pessoal. Foi o que aconteceu com os capelinos que vieram para cá. Egípcios construíram aquelas pirâmides, a esfinge, sem cimento, sem cola, sem munk, sem esse negócio que você põe na construção, para subir, como é que chama? Guincho, sem guincho, sem aqueles canos que você arma também, como é que chama? Para subir andaime, você não pode faltar não. Os andaimes, tudo sem isso, tudo e faz 3 pirâmides que tem mais de 4 mil anos, sem 400 toneladas, 220 mil toneladas cada pedaço de pedra, e está lá há mais de 4 mil anos antes de Cristo. Como é que eles fizeram isso? E tem indicações das pirâmides do Egito que dá a distância do Sol à Terra, dá a distância do diâmetro da Terra, 12.400 quilômetros de diâmetro. Como é que esse pessoal fez isso? Sem instrumentos, sem telescópio, sem nada. Vieram para cá nos ajudar. Os egípcios, os hebreus, que já acreditavam no Deus único, os indianos, apesar de muitos deuses, também já estavam no nível de evolução, de aprendizado para vir para cá. E os arianos que, de uma certa forma mais vaidosa, tudo, vieram também para ajudar. Então, vieram os asianos, os hebreus, os egípcios, os indianos. Já estavam aqui, falamos aqui, repetindo, os chineses e os africanos. A matriz do nosso planeta aqui, que já estavam aqui, os donos, né, do planeta, os verdadeiros
que já estavam aqui quando os capetinos chegaram, eram os africanos e os chineses. Juntou os africanos e os chineses com essas máscaras, misturou tudo e deu a gente aqui, né, nos nossos aprendizados. E Jesus recebeu os capelinos, está lá no livro A Caminho da Luz, biografia do Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Está lá no livro A Caminho da Luz, Jesus falando aos capelinos que os receberia e não os abandonaria, estaria dando todo o suporte de amor e de condição a que eles fizessem o melhor aprendizado possível. Os egípcios foram os primeiros a voltar para o planeta deles, grande parte. Os hebreus, um pouco. Os arianos quase ninguém. E os indianos também pouco. Que a gente não esteja um dia, tem um livro, né, Os Exilados de Capela, que a gente não esteja um dia lendo Os Exilados da Terra. Né? Mas nós já temos tanta informação e tanto esforço e interesse em querer fazer diferente que com certeza nós vamos poder estar numa situação. Mas muito bem. Jesus repete, então, voltando à questão de Tiago, Tiago fala então que nós temos, cada um de nós, um determinismo, não, que parece que é engessado, né? Mas uma opção verdadeira e segura de operar ou de colaborar na obra de Deus. Voltando ao Emmanuel, ao Chico Xavier, ao Kardec, nós vamos encontrar a maneira de a gente poder. Chega num ponto em que a gente tem tanta coisa, nós temos tanto recurso, a começar pelos nossos 5 sentidos, a gente fala, a gente escuta, a gente vê, a gente sente o gosto, a gente anda, a gente tem braço, a gente tem tanta coisa que a gente fala, poxa, eu tenho tanta coisa que eu preciso fazer alguma coisa, porque não tem. Eu não vou mudar o mundo, eu não vou fazer grandes coisas, não vou salvar, como Gandhi lá salvou a África do Império, da submissão à Inglaterra, que era colônia inglesa, não. E o Gandhi nos ensina, né? Faça em você a mudança que você quer fazer no mundo. Né? Então, mas sem culpa, a gente não tem culpa de ser assim. Nós somos egoístas e orgulhosos. Basta a gente pensar um pouco. Muita coisa nossa é melhor, os filhos são melhores, os netos são melhores, uma coisa de coisa da gente é melhor e é natural às vezes, né? É questão de afeto. Mas nós estamos todos no mesmo nível de entendimento e de necessidades. E Jesus fala então que os filhos de Deus, então, ao invés de se entregar a esse trabalho da obra, do chamado de Deus, preferem atuar caprichosamente nas suas ignorâncias, contrariando ou se desviando da lei de Deus. E por isso, depois, eles criam as próprias necessidades de reparação. O rapaz que nasceu cego, tirando aquele que nasceu cego, para que Jesus mostrasse o poder dele junto a Deus, os apóstolos perguntam, mas quem que pecou? Olha que coisa interessante, os apóstolos perguntam, quem que pecou para ele nascer cego? Ele ou os pais dele? Se era a primeira encarnação dele, como é que ele podia ter pecado? Ou seja, nasceu cego. Já começa daí que não é só uma vida, né? Se foi os pais dele, por que os pais dele não seriam responsáveis pelo aprendizado e reparação dele que errou? E Jesus responde, nem ele, nem os pais. Ele não fala assim, mas como ele podia nascer se só tem uma vida? Nada, não vamos entrar no mérito disso, né? Nós já estamos nesse entendimento já embasado, né? já consumado, né? Questão de reencarnações, tudo que é uma bênção de Deus para nós. Mas nem ele e nem os pais dele, mas para que eu pudesse mostrar a presença do meu pai no trabalho dele. A gente então vê tudo isso e nessa parcela nossa de colaboração, quando a gente se entrega ao nosso capricho, o que é o nosso capricho? É eu pedir paciência e alguém testar minha paciência, me dar a oportunidade de exercer paciência e eu estouro. Não quer dizer que eu vou tirar 10 em toda a matéria que eu pedi para fazer. Eu pedi para perdoar e nunca vou perdoar. Eu não mexo com ninguém, não mexeu comigo, não converso mais, não quero falar, ninguém paga minhas contas, não preciso dele, papapá. Nós não estamos nesse nível mais. Então, eu pedi para fazer alguma coisa na área de auxílio material e eu tenho as condições e não faço. Aconteceu isso com quem? No livro Os Mensageiros, fotografia do Chico Xavier, perspectiva de André Luiz, e no filme também, um rapaz nasceu, é interessante isso, um rapaz nasceu, queria ser um empresário que ia ter possibilidades financeiras, não é? Para ajudar a instalação de um centro espírita, ele ia ajudar ali com dinheiro, ele era rico financeiramente, e ele nasceu, olha que coisa interessante, ele nasceu para pegar desse, não ia tirar todo o dinheiro que produzia, mas o dinheiro que ele tinha, ele ia controlar lá, né?
Quando chegou aqui, ele achou que o dinheiro era pouco, que né, ele tinha trabalhado para conseguir, acabou que a esposa dele que ajudou. Né? Tinha que sair correndo para alguma coisa para ajudar o centro que instalou. O outro pediu para ser médium, para poder conversar com as pessoas, orientar as pessoas, como a gente tem né, na conversa fraterna, pediu para ter isso, né? E ele não ia cobrar nada. Né? Depois ele achou que não tinha nada de cobrar porque ele estava trabalhando. Aí a gente vê que Deus levou depois. Né? Mas então, a gente tem também essa possibilidade. Aí fala assim, mas como é que eu não tenho dinheiro? Não posso ajudar no centro a construir mais isso, construir daquilo, outro, ar-condicionado, não sei o quê. Eu não tenho mediunidade, eu não posso psicografar alguma coisa, ou dar um passo, ou não sei o quê. Gente, eu vou achar alguma coisa que eu faço. E se eu quero fazer isso, eu nasci para isso, nós nascemos para isso, e vai vir, num momento exato, vai vir a vontade de fazer alguma coisa. E uma vez vindo essa vontade, é interessante depois a gente começar a alimentar essa vontade e não esquecer ela no meio do caminho, como aconteceu com o Alberto Nogueira, que nós já falamos aqui, né? Que ia ter uma oportunidade de reparação das coisas erradas que ele fez durante 30 anos, uns 30 ou 60, ele ia dar paz, conversar com as pessoas no centro espírita, né? E ele procurado depois, com a mãe, com a sua filha obsidiada, falou que realmente ele tinha trabalhado no centro por longos 2 anos, né? E ele não sabe se ele cansou, se ele ficou doente, além disso, ele tinha outras coisas para fazer, ele não mexia com isso mais. Depois de pedir cegueira, pedir ranceníase, pedir paralisia, pedir loucura, pedir tudo de ruim, porque não aguentava a culpa do que ele tinha feito de desviar da lei de Deus, recebeu essa oportunidade, acabou. Estamos condenando aqui. Né? O importante é estar alertando para isso, para a nossa possibilidade de agir na obra de Deus. E, atendendo aos nossos caprichos, a gente cria as nossas necessidades de reparação. A pessoa talvez, lógico, todo mundo, nem generalizar, mas uma pessoa talvez que nasça cega, ela pode ter atentado contra a sua vida com um projétil que afetou a sua área cerebral, que afeta do perispírito também, que comanda a visão, e com isso ela vai renascer com a visão obnubilada, com a visão prejudicada e nasce cega. Assim com o surdo, com o mudo, assim com ranceníase, assim com a paralisia, assim com uma série de coisas. Nós criamos essa necessidade. E nós vamos ter a oportunidade de reparar e dar prosseguimento à nossa vida. Não necessariamente através do suicídio. Talvez eu usei mal os meus recursos financeiros, eu vou nascer com dificuldade financeira, para aprender a valorizar a possessão financeira. Eu utilizei mal o meu recurso do meu corpo físico, eu vou nascer com o meu corpo físico mais necessitado, mais fragilizado, para que eu aprenda não a sofrer com ele, mas para que eu aprenda a valorizar a possibilidade de um corpo físico em condições melhores de atendimento das minhas necessidades espirituais, do que enveredar por droga ativa, por álcool, por fumo, por alguma coisa assim que vai afetar o meu corpo físico e vai me gerar naturalmente a necessidade dessa reparação. É isso que Jesus respondeu ao Tiago. Mas é interessante depois, né, a gente vê, quando o Tiago pede isso, a gente vê também interessante, tem nós temos 4 evangelhos, né? Desses 4 evangelhos, de Marcos, Lucas, João e Mateus, 3 evangelhos são evangelhos sinóticos, que é para a gente entrar agora aqui no catálogo. O que são evangelhos sinóticos? É Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 são sinóticos. O que são sinóticos? São semelhantes. Esses 3 evangelhos têm às vezes até as mesmas palavras e contam as mesmas situações. Por isso são sinóticos. Os 4 evangelhos são canônicos. Interessante, isso eu estava vendo para essa questão do evangelho, para chegar até na parte que passa do evangelho de Mateus, que fala de catástrofes. Os 4 evangelhos são canônicos. O que são evangelhos canônicos? São evangelhos aceitos pela Igreja Católica, à época de Jesus, como realmente verdadeiros e inspirados por Deus. São canônicos. E por que 4 evangelhos, 3 são sinóticos e um não é? Qual que é? Porque os 3 evangelhos, que são semelhantes, eles atuam com relação à vida de Jesus como um homem no mundo. Mateus, de Lucas e de Marcos, está dizendo.
interessante, o Evangelho de Mateus está mais ligado ao judaísmo, e ele está muito baseado, ou centrado no Velho Testamento, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas é mais centrado na misericórdia de Deus e na fé, fortalecimento da fé para as pessoas humildes, né? A necessidade do fortalecimento da fé. E o de Marcos está mais centrado nos milagres e na dificuldade, no desencarne de Jesus, na crucificação de Jesus de Marcos. O de João não é sinótico, porque ele é diferente. O Evangelho de João ele é mais romanceado, ele atenta mais para a condição de divindade de Jesus. João mostra Jesus como o enviado de Deus. Então, é o ser puro, é o ser divinizado, é o ser mestre de todos nós. Por isso que o Evangelho dele é o mais romanceado, é o mais atentando mais para a coisa bela, espiritual do Cristo Jesus. E são os 4 evangelhos, né? E nesse Evangelho de Marcos, capítulo 24, versículo 28, Mateus coloca, né, Jesus falando, por onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. É interessante a gente ver determinadas colocações de Jesus, que fica difícil da gente entender se a gente não procurar uma explicação lógica para isso. Onde estiver os cadáveres, aí se juntarão as águias. Isso é Jesus falando. Jesus falando onde? Por isso que eu falei dos evangelhos sinóticos e dos 4 evangelistas. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. O que é o Evangelho de Mateus, capítulo 24? O sermão profético, o sermão da montanha que fala. O que é o sermão profético? Jesus vem falando no sermão profético que as coisas que iriam acontecer no futuro. Futuro esse que nós estamos vivenciando agora. E que foi corroborado ou igualmente confirmado. Jesus falou, não precisava de confirmação. Mas também dito por Paulo, o apóstolo, na sua segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. No ano entre 64 e 65 após Jesus. Jesus já tinha sido crucificado. Paulo passou e fez na segunda carta de Timóteo que Jesus fala no sermão profético. O que ele fala no sermão profético? Nós já falamos aqui de outras vezes. Sermão profético. No fim dos tempos, dos últimos tempos, vai existir nação contra nação, vai existir pandemias, vai existir filho contra pai, pai contra filho, esposo contra esposa, irmão contra irmão. Mas ele fala tudo isso e fala assim, mas ainda não é o fim. Vai ter doenças, vai ter suicídios em número grande, mas ainda não é o fim. Pai contra filho, filho contra filho, briga entre irmãos, mas ainda não é o fim. Jesus vai falando isso. Aí chega num momento que ele fala assim, e a iniquidade será tamanha que o amor de muitos esfriará. Isso está falando de Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 24, é interessante a gente ver. Tem 51 versículos, mas é muito interessante. Tudo que ele fala, você fala, o que está acontecendo? Está aqui. Falado 2000 anos atrás, do Cristo. E depois, 65 anos depois, o próprio Jesus, Paulo apóstolo, na mesma coisa. Nesse tempo teria isso. Mas Jesus fala tudo isso e fala que ainda não seria o fim. O amor de muitos esfriará. É interessante. A iniquidade será tamanha. O que é iniquidade? Iniquidade é uma coisa que não é boa, né? A pessoa iníqua, quer dizer, a pessoa é complicada, não é coisa boa. Iniquidade, por exemplo, a pessoa que por exemplo, se entrega à droga, se entrega ao alcoolismo, sem querer condenar, a gente não sabe da história de cada um, nem estamos aqui para condenar ninguém, mas assim, é uma iniquidade. A pessoa recebe uma verba, por exemplo, para abrir uma creche, pega essa verba e não abre essa creche, por exemplo, é uma iniquidade. Né? Então é mais ou menos a ideia é essa. Então Jesus fala, a iniquidade será tamanha, quer dizer, iria haver tanto distúrbio, tanto, por exemplo, verba, nós já falamos de verba aqui, desviada para isso e para aquilo, e aqui quase não tem, mas assim, essa verba desvia para aqui, todo mundo é aposentado aqui, não vai entrar no meio disso, brincadeira, parte, né? Tem que ver a minha lá, eu aposentei, brincadeira. Mas assim, tudo bem, está tudo. A dona Jones falou assim, nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está na mão de Deus, né? E cada um de nós é responsável por aquilo que vai fazer. E se a gente tem essa necessidade de passar por isso, está escrito aqui, né? Como é que está ali de novo?
ensinamentos que precisas, e do grupo familiar que mais te aconselha o currículo das lições. Na sexta, lugar mais indicado aos ensinamentos. Se nós estamos passando por essa ou aquela situação, independente do que for ser político, ser nada, ser dinheiro, ser finanças, qualquer coisa que nós estamos passando, nós precisamos desse ensinamento. Logicamente, reparando coisas que nós fizemos pela nossa ignorância, que é natural que a gente ignorantemente age de forma contrária às leis de Deus, isso é natural. Eu não posso ter culpa. Uma hora eu vou falar aqui, eu já falei isso aqui de outras vezes, acabo esquecendo. Eu vou falar aqui do livro Jesus no Lar, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Nélio Lúcio, O Poder das Trevas. Eu vou só adiantar um spoiler aqui, depois vocês leram em casa, e a gente fala outra vez aqui, Poder das Trevas, tipo, culpa, colocar culpa em você, você não merece ser feliz. Você fez tanta coisa errada, que por isso você está sofrendo e pagando aqui. Para você se imobilizar, você achar que você não pode ser feliz, isso aqui é os cadáveres. Eu tenho a chegar no ponto aqui dos cadáveres que a Eleusa, Estela, desculpa, Eleusa da quarta, que a Estela leu aqui do Torres Pastorino. O que você leu aqui é isso aqui, eu estou falando dos cadáveres. Então, essa situação dos cadáveres, deixa eu pegar aqui, porque está falando dos cadáveres, do Nélio Lúcio, Poder das Trevas. Poder das Trevas é o sentimento de culpa. Voltando à questão da culpa. Quando a gente se sente culpado, você está no extremo negativo do seu aprendizado. Quando você acha que você nasceu para salvar a família, que você nasceu para salvar todo mundo da sua casa, não sei o que, você está num extremo que também negativo. O outro extremo é que você não vale nada, você não nasceu para ser feliz, as coisas ruins só acontecem com você está pagando tudo que você fez, é o outro extremo. E esses extremos, os dois extremos, são cadáveres dentro de nós. O Emmanuel chega aqui nesses cadáveres aqui e fala: onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Mateus capítulo 24, versículo 28. O que ele fala de cadáver aqui? Ele fala que é justamente esse sentimento que a Estela leu aqui, da gente tirar do nosso pensamento as coisas negativas, as coisas que eu não sirvo para nada, que eu não posso dar passe, que eu não posso fazer isso, eu não posso ajudar a casa espírita, tudo de ruim acontece comigo e eu sou o pior da terra, para te encher de culpa e para te imobilizar e não responder ao chamado de Jesus. Que chamado é esse de Jesus? Por que eu estou falando do chamado de Jesus? Porque nós nascemos para fazer o quê? Para operar na obra de Deus. Nós nascemos para isso, meus irmãos. Eu operar na obra de Deus, sim. Todos nós aqui, cada um nascemos para alguma coisa. Para posição de pai, para posição de esposo, para posição de esposa, de mãe, de madrinha, de sobrinho, de neto, de filho. Onde a gente estiver, nós nascemos para fazer alguma coisa. Ele deixou um rastro de luz. Sem ser da Joana de Anjos, sem ser do Chico Xavier, sem ser da Madre Teresa, nada disso. É do Johnny, é da Estela, é da. Como é que você chama? Jéssica. É da Jéssica, você? Hein? Cacá? Não, do Cacá e de todo mundo mais aqui, porque senão não vai dar tempo. Nós nascemos para fazer alguma coisa e nós vamos. Vai nascer no nosso íntimo isso. Vai chegar uma hora que a gente, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Tanto profissional quanto na área espiritual. E nessa área espiritual, é esse lance aqui que nós nascemos para colaborar na obra de Deus. Então, meu irmão, eu falo aqui, né? Olha aqui, quer ver? Ele vai falar os recursos nossos para a extinção das sombras que nós trazemos em nós mesmos. Não se elimina o planta, não tirando flores. Depois ele vai falar mais para frente aqui, ó. Aqui, ele fala que em várias linhas do cristianismo existem profitentes, pessoas dessa linha do cristianismo, que se queixam, desalentados da ação de perseguidor, obsessor e verdugo invisível e visível. E fala que eu estou sendo obsidiado, eu estou com imposto, eu estou com isso e aquilo, e nada que eu vou fazer no centro não dá certo e não tem como ajudar. É justamente isso que é esse cadáver nosso. Por quê? Ele fala: onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Quando ele fala cadáver, ele está falando desse sentimento nosso. Que águias são essas? Ele fala aqui, meus irmãos: os corpos se alinham em outras regiões, quando se alinha o campo em que permaneciam. É imprescindível lembrar que as aves impiedosas se juntarão em torno de cadáveres ao abandono. O que é cadáver ao abandono? Eu me abandonar, eu me isolar da possibilidade de fazer alguma coisa mínima. Eu planto uma árvore no passeio da minha casa. Eu ensino um vizinho que está com dificuldade em matemática, português, história. Uma vez por semana eu faço isso. Aí entra a casa espírita.
dentro da Casa Espírita é essa. Quantas frentes de trabalho a Casa Espírita Paulo Estevam tem? Muitas. A última vez que eu perguntei isso do Odisseia Termânio lá, tinha 24 frentes de trabalho. Vocês devem estar por aqui por isso também. Será que dessas, independente de 24, 10 ou 5 ou 3, será que dessa frente de trabalho eu não poderia me alinhar, ou me aninhar e pedir para eu podia participar do Choval, do campanha do Quilo, mas eu não tenho tempo. Eu estou cuidando da minha avó, da minha mãe, da minha tia, com problema acamado, tudo bem. É o tempo disponível. O Alberto Nogueira, da lição que eu falei para vocês, ia resolver o problema dele com 8 horas semanais numa casa espírita, atuando numa casa espírita como médico. Nós às vezes podemos só doar 1 hora, é ótimo. 1 hora você faz a limpeza da sala, você limpa os bancos aqui, você ajuda na galinhada que vai ter para arrecadar recursos para pagar os ar-condicionado, né? 1 hora que você já está ótimo. Talvez você nasceu para doar, agora é ser 1 hora, mais para frente você vai poder doar 2 ou 3. Pô, então você não tem tempo agora, a minha prioridade agora é estudar para passar no vestibular. Tudo bem, calma, ninguém tem pressa não. Ou então a minha, eu estou abrindo uma empresa agora aqui, eu estou organizando a minha empresa, eu estou cheio de problemas, correndo atrás disso, aqui, viajando para o mal, não tem tempo, tudo bem. Eu posso sair antes de viajar para a minha empresa, fazer uma prece aqui para o meu vizinho, que eu estou sabendo que está com dificuldade com o filho dele, ou com o esposo, já vale também. Então, a gente tirar, o Evandro nos pede aqui, esses cadáveres de dentro de nós, que esses cadáveres, no sentido da colocação do Evandro aqui da passagem de Mateus, essa situação e pensamento nosso que a Estela leu antes de a gente começar aqui, tirar isso da nossa mente aqui. É uma vibração, né? Justo. Que aí vai assemelhar, né? Assemelhar e se alinha com o cadáver. Com o cadáver. Aí ele vem, o Emmanuel vem terminando aqui, luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem no seu interior, no seu mundo interior. O que o Emmanuel pede? Lute para nós. Lute contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem no seu mundo interior. Aí eu vou falar, cadáver no meu mundo interior, não entendi. É esse pensamento negativo, é essa fala condenando o político, condenando o rapaz do supermercado, condenando o vizinho, condenando o parente, condenando o irmão, o sobrinho, a sogra, quem quer que seja. Esse é o cadáver que está dentro de mim. É achar que só eu tenho razão e ninguém tem mais razão. Quem não pensar como eu é inimigo ou é adversário, isso é cadáver. Aí eu baixo a minha vibração, como a Estela lembrou aqui, e baixando essa vibração minha, eu atraio corpos, que ele fala aqui, que são as áreas. Olha aqui, alguns aprendizes se declaram atados à influência deles. Influência de quem? Dos obsessores, do verdugo, os visíveis e invisíveis, que a gente acha, eu estou com imposto, eu estou com verdugo, eu estou com obsessor. A gente se declara atado à influência deles e se confessam incapazes de atender aos desígnios de Jesus. O que é isso? Eu estou com tanto problema, com tantas dificuldades, que eu estou sentindo que eu estou sendo chamado para alguma coisa, mas primeiro eu não mereço, depois eu não vou ajudar, eu vou complicar. Então eu fico incapaz de atender ao chamado de Jesus. Se Jesus está me chamando, ele não quer saber se eu sou o Chico Xavier, ou se eu sou o Bezerra de Menezes, Violino Passandu, Madre Teresa, Irmã Dulce, ou quem quer, como Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo também foi chamado. Só que quando ele foi chamado, ele atendeu: o Senhor, o que queres que eu faça? Então, nós vamos ser chamados igual a Paulo? Não tem a pretensão disso, não. Nós vamos ser chamados como Estela, como Jéssica, como Cacá, parar nos 3, ou como eu também, a gente ser chamado para te fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu vou achar. Se eu quiser fazer alguma coisa em favor de alguém, vai aparecer o que eu vou fazer. Eu vou fazer sapatinho para gestante aqui, eu não vou poder brincar, mas na casa eu vou fazer. Eu vou doar 3 sapatinhos por mês para gestante carente ali. Eu vou vir uma vez por semana picar verdura aqui para fazer a sopa, ou então eu não posso brincar, eu vou sair à noite para entregar a sopa para o pessoal de rua. É isso, é esperar disso. Isso de nós é que eu estou limpando o meu corpo desses cadáveres, do negativismo, do pessimismo, entendimento que não vale nada, que eu não mereço ser feliz, que quem sou eu para dar paz, para fazer isso aqui. Eu estou limpando minha mente e me preparando para aproveitar o melhor da minha vida. Uma vida tão breve, gente, e tão
fato e tão efetivamente breve, a gente olha para trás e passa rápido demais. Passa muito rápido. Eu já falei isso. Eu olhei uma vez para trás, desse tempo. Eu olhei uma vez para trás, tinha passado 30 anos. Né? Depois eu olhei para o outro lado, passou mais 30. Aí quando eu fui olhar a terceira vez, ia passar mais 30, eu parei. Falei, eu acho que esse negócio de olhar para trás é cada zero. Mas passa tão rápido, passa tão rápido. E a vida é tão bela, tão dinâmica, tão maravilhosa, tão essencial, tão sublime, tão celestial, tão divina, que vai passando o tempo e você vai fechando ciclos e abrindo outros ciclos, outras experiências, outras oportunidades de ação e de aprendizado. É maravilha. Isso naturalmente nos encaminha, encaminhando para o encerramento, esse entendimento, apesar das nossas dificuldades, dos nossos testemunhos, dos nossos medos, da nossa insegurança, das nossas frustrações, apesar de tudo isso, que faz parte do que eu pedi e vale para o meu aprendizado, apesar de tudo isso, eu vou seguir certo do que o melhor está por acontecer. Eu vou seguir dessa forma, então, seguindo que o meu futuro é de felicidade plena e vou seguir fazendo o melhor que eu posso, aproveitando o melhor dessa vida, que passa tão breve, mas que me dá a oportunidade do aprendizado, não único, mas do aprendizado essencial para essa experiência que eu nasci aqui. Me preparando para retornar, se Deus quiser, ainda nessa terra, uma outra experiência com novas oportunidades de aprendizado. Vale a pena. E independente do que eu esteja, vou repetir, os meus testemunhos, as minhas dificuldades, todos nós temos. Você não sabe o que eu estou passando, todos nós estamos passando. Ninguém entende bem. Ninguém tem indênia aqui ao aprendizado. Ninguém tem indênia. Lógico, tem diferenças, mas a vida é tão sábia que ela aguarda a gente amadurecer para você passar o testemunho. Porque talvez, se você passasse o testemunho que você está passando hoje há 20 anos atrás, você poderia se complicar sem encarnação. Você poderia entrar por um túnel sem luz à vista, pelo menos por enquanto. Né? Então, nós amadurecemos, recebemos a oportunidade do testemunho, temos o testemunho, saímos da cilada de atentar contra a própria oportunidade para resolver o nosso problema, o que seria nós descomplicarmos imensamente o nosso problema, a nossa dificuldade, multiplicar por 1000, nós sabemos disso, e aguardar com fé no Pai que não nos pune, não nos castiga, não nos educa e nos ama de forma incondicional. Meus irmãos, agradecer a Deus acima de tudo pela oportunidade, agradecer a casa sempre pela oportunidade, pelo carinho, pela mais essa oportunidade, e a cada um de vocês pela paciência e nosso aprendizado. Que Deus nos abençoe sempre, hoje e sempre, em nome de Jesus.